Boa noite a todos do canal. Este relato foi me contado pelo meu pai e se passou com os meus avós, que moravam há muito tempo atrás em um sítio na cidade de Salinas, Minas Gerais. Na época, o meu pai ainda não havia nascido. E eles eram apenas um casal que brigavam muito. Eles viviam chamando a desgraça, capeta, demônio e a peste. O meu avô se chamava Leonardo e a minha avó se chamava Lucinda. E eles tinham em torno de 30 anos. O meu avô trabalhava para o dono da fazenda, cuidando do gado, tirando leite e cuidando da plantação, entre outros afazeres da roça. A minha avó cuidava da casa, limpava o quintal e às vezes também tirava leite e cuidava de uma horta que lá existia. E quase toda noite eles brigavam, e era um fuzuê. Ainda bem que não havia vizinhos tão próximos da casa que eles moravam. Os meus avós, nesta época, não tinham filhos e moravam a uns 16 quilômetros da cidade. Certo dia, a minha avó estava sozinha em casa, fazendo um bolo de fubá, enquanto meu avô estava trabalhando de cortar cana. Ela estava na sala de casa, esperando o bolo assar. E de repente, ouviu um barulho no fogão. Ela foi para a cozinha e não viu nada. Abriu o forno e viu que o bolo estava cheio de estrume de cavalo. Então, ela saiu para ver se era alguém que tinha feito aquela lambança. Mas o que ela avistou a deixou de pernas bambas. Ainda era de manhã. E ali no terreiro da fazenda, perto da plantação de bananeira, havia um ser negro dos olhos de fogo. Pelo que a minha avó contou para os seus filhos anos mais tarde, aquele ser tinha somente uma perna. Porém, não era como se faltasse uma. Era como se as duas pernas se juntassem no tronco. E dali para baixo, dava lugar a uma perna com somente um pé. A criatura era pequena e deveria ter cerca de 1 metro de altura. Ele usava uma espécie de gorro vermelho na cabeça e quando viu a minha avó, ele a fitou com uma cara de ódio e saiu pulando para dentro do bananal. Mas segundo a minha avó, a cada pulo que a criatura dava, ele aumentava de tamanho. E assim foi, até ele ficar maior que as bananeiras. E como ele já estava longe, a minha avó não o via mais. Porém, ela via a sua cabeça acima do bananal. Ela ficou tremendo de medo. Então voltou para a cozinha muito assustada, pegou seu rosário e começou a orar. Mas quando ela orava, ela escutava uma voz debochando da oração. Aí sim, ela começou a tremer de medo. Ela correu para o seu quarto, pegou a Bíblia e não parou de orar, até que o pior aconteceu. Ela estava de frente para a sua penteadeira, onde tinha um espelho. E toda vez que ela falava amém, o espelho trincava. Até que na terceira vez que ela disse amém, o espelho se quebrou por completo, espatifando cacos de vidro por todo o quarto. Então, ela ficou ali no quarto, esperando seu marido chegar. E quando ele chegou, por volta de 7 horas da noite, ela contou a ele todo o ocorrido. Mas o marido não deu muita credibilidade
e ao que ela disse, ele foi tomar uma ducha. Então, o meu avô tomou banho e estava pronto para jantar com a sua esposa. E foi quando começaram a ouvir pancadas na porta. Eles foram ver o que era e não tinha nada e nem ninguém ali fora. O meu avô ficou muito assustado, mas foi para a cozinha jantar. A minha avó já estava trêmula de medo. E na hora que o casal estava posto à mesa para jantar, de repente começou a cair os pratos da pia. A mesa começou a balançar e um vento adentrou a casa sacudindo as cortinas. E ali na sala se formou um pequeno redemoinho. E ali, no meio dele, era possível ver aquela criatura negra de olhos flamejantes. A criatura ria e passava muito rápido de um canto a outro da casa. Os meus avós ficaram apavorados e então saíram correndo para fora. Arriaram o seu burro e foram para a casa do compadre deles, conhecido como Gustavo. No caminho deserto daquela estradinha estreita e escura de mato e terra, o burro empacou e começou a dar coices para trás. O casal desceu do burro e percebeu que havia um vulto sobrenatural atrás do animal, puxando o rabo dele. Então, eles rezaram um Pai Nosso. Mas pasmem, enquanto eles rezavam, o burro relinchava. E quem já escutou o relincho de burro, sabe que se assemelha muito a uma risada. Porém, o relincho se transformou literalmente em uma risada de deboche. E quanto mais eles oravam, mais o burro caía na risada. Eles continuaram orando com mais fé, e as risadas do burro se transformaram em choro. Era um choro agoniante de lamentação, e dos olhos do animal até escorriam lágrimas. O burro começou a olhar muito assustado para o meio do mato. E quando meu avô olhou na mesma direção, ele viu uma silhueta negra de chifres enormes. Aquilo tinha o corpo de uma pessoa, mas a sua cabeça parecia de boi. A criatura bufava, e o meu avô fechou os olhos e continuou a orar. Daí o burro se acalmou. E nisso a coisa foi embora, voltando para dentro do mato. Eles subiram no burro e depois seguiram viagem. E assim chegaram à casa do compadre deles, contando a todos os acontecimentos sinistros. Gustavo e a sua esposa Maria acreditaram no relato do casal e recolheram eles para passar a noite em sua casa. Nisso, já eram quase 10 horas da noite, e todos ainda estavam amedrontados. Mas agora, os meus avós já estavam mais calmos do que antes. E depois de fazer várias orações pedindo proteção, eles foram dormir. Porém, por volta das 3 horas da madrugada, quando todos já estavam dormindo, o meu avô acordou sendo arrastado para o quintal por uma criatura demoníaca. Ele estava sendo puxado do colchão e viu com seus próprios olhos o que acredita ser um demônio, pois era a mesma criatura que ele viu na estradinha. Era aquele ser com corpo de homem e cabeça de boi. O burro que estava ali no terreiro começou a dar pinotes e a relinchar feito louco.
O meu avô, naquele momento, começou a gritar e tentava correr, mas a criatura o segurava e assim começou a bater nele. Ele conta que, apesar do corpo daquilo do pescoço para baixo se assemelhar ao corpo de uma pessoa, a coisa tinha cascos nas mãos e nos pés. Outra coisa que esqueci de mencionar é que na estrada somente o meu avô havia visto essa criatura. A minha avó somente olhava para o mesmo lugar assustada, mas não via nada. A criatura agrediu meu avô ferozmente, bufava e o arremessava de um lugar para o outro, e ele foi perdendo as forças até desmaiar. Neste momento, todos acordaram com os relinchos e fuzuê lá fora e foram para o quintal. E chegando ali, eles viram aquela cena e aquela criatura levando o meu avô. A minha avó e os compadres começaram a orar, pedindo para que a criatura o soltasse. Então, aquela coisa deu uma risada demoníaca e disse com uma voz grave: "Vocês não viviam me chamando? Agora eu tô aqui." Então, a minha avó foi tentar socorrer o marido e acabou sendo pega também pela criatura. Gustavo e sua esposa voltaram correndo para dentro de casa apavorados. E então só ficaram olhando pela janela o que aconteceria ali. E presenciaram algo terrível e pavoroso. Aquele ser demoníaco começou a bater na minha avó e no meu avô. E ficou ali batendo nos dois por quase 1 hora. E se o meu avô tentava levantar e correr, a criatura o puxava pelo pé e batia nele mais ainda. Eles não conseguiam mais nem gritar, pois parecia que as suas bocas estavam coladas. Gustavo e a sua esposa ficaram ali na janela, presenciando tudo. Eles começaram a orar. E foi quando, com uma voz demoníaca, a criatura disse a eles: "Cala a boca, vocês dois! Não se intrometam nos meus assuntos, ou o mesmo vai acontecer com vocês. Eles estão tendo o que merece, pois foi eles que me chamaram." Então, o casal se calou e ficou ali, só observando aquela cena pavorosa. O burro continuava relinchando igual louco, dava pinotes e tentava correr, até que a corda, onde o prendia no galho da mangueira, se soltou. E o burro começou a correr em volta da criatura, dando pinotes e relinchando. A coisa ficou bem irritada com o burro e tentava pegar ele, mas o burro corria. E quando o ser maléfico voltava para continuar batendo nos meus avós, o burro voltava e ficava correndo em sua volta. Até que o burro acertou um coice naquilo. A criatura se irritou muito e correu atrás do burro. E foi tempo suficiente para os meus avós recuperarem as suas forças, se levantarem e correrem para dentro da casa dos compadres. Eles estavam cheios de hematomas pelo corpo e muito machucados. Todos passaram a noite orando e nada mais aconteceu naquela noite. E quando amanheceu, os meus avós foram no hospital. E lá eles foram medicados. E quando voltaram para a casa dos compadres, eles falaram que encontraram o burro na mata.
Porém, o animal estava todo destroçado, e o corpo do bicho estava cheio de larvas e moscas, como se ele estivesse morto há dias. Os meus avós ficaram mais uns dias na casa de seus compadres, e depois foram embora para a capital. E desse dia em diante nunca mais brigaram ou dissessem palavras que invocassem o mal em suas vidas. Um ponto a ser notado nesse relato é a lealdade dos animais, pois enquanto seus amigos correram e abandonaram o casal ali fora apanhando, e servia apenas para puxar carroça e levar peso para os donos, não os abandonaram, e deu a sua vida para o salvarem de algo muito pior que poderia acontecer. Boa noite.